merece o descanso, né? Mantendo apenas a reverência à palavra de Deus. Eu queria aqui agradecer a Deus pela oportunidade, porque eu tenho certeza que todas as oportunidades de Deus estar aqui é Deus que concede. Ele usa o instrumento, o vaso, mas a vontade é dele que é soberana. Eu queria aqui agradecer aos varões. Tem bastante varão hoje aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Vocês não estão vendo, mas as cadeiras estão cheias de anjos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria também agradecer aqui a cooperação dos obreiros. Vou aproveitar essa oportunidade, né? Os obreiros que estão sempre nos auxiliando aqui nos trabalhos na porta, em todas as atividades que são convocados, sempre estão dispostos. Queria agradecer também a equipe de louvor, especialmente a minha filha, não por ela ser melhor que nenhum, mas porque é minha filha, né? Glória a Deus. Amém? Então, e também parabenizar as varoas. Hoje é o culto dos varão, mas as varoas que estão arrebentando. Glória a Deus. Cheio de poder, cheio de unção. A gente vê cada dia o esforço, a dedicação. É lindo de ver, sabia? Fico feliz de ver cada um oferecendo o seu melhor para Deus e ver que verdadeiramente estão oferecendo ao Senhor. A gente sente a presença de Deus, sente a unção, né? Nossos pastores estão conosco, embora alguns enfermos, como o pastor Carlos, não está muito bem ainda, o pastor Tony Castro não está muito bem, e outros que também não estão muito bem de saúde. Mas eu tenho certeza que Deus, enquanto a gente estiver aqui adorando Ele, Louvado seja Deus. e dando ouvido à palavra de Deus, Deus é poderoso para fazer o milagre, para fazer, efetuar a cura, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Amém? Amém. Abra as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. Deus tem falado já conosco aqui através da oportunidade, a palavra de abertura, palavra poderosa, porque nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quem já entendeu isso? Nós temos que entender isso. A importância que você tem é templo, morada do Espírito Santo, morada de Deus, habitação de Deus. Amém? Pastor Alexandre também trouxe uma palavra poderosa, para que você entenda que nunca você está sozinho. Talvez você não vê, você nem percebe, mas Deus está te assistindo. Deus, Ele está atento à minha vida e à tua vida, todo dia. Amém? A palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 6, vai nos falar da história de um homem que Deus também estava prestando atenção na vida dele. Gideão. Não é o Gideão, irmão nosso, diácono, tá? É Gideão. Sabe esse nome? É Gideão. Mas isso vai fazer você memorizar melhor também, né? Você vai lembrar do irmão Gideão e vai se lembrar da história de Gideão. Amém? Gideão, no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Lesida. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu
e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. No 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Amém? É uma história bastante conhecida. Glória a Deus por isso. Uma história que sempre me chamou a atenção. E que, se nós começarmos aqui no início do capítulo 6, nós vamos entender que o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava oprimido, sendo perseguido, sendo massacrado pelos midianitas. O mesmo povo ao qual o Senhor já havia entregue aquela terra nas mãos do povo de Deus. Você sabe o que é você receber uma bênção de Deus e depois você entregar de volta para o inimigo? Mais ou menos isso que estava acontecendo. Por quê? Porque quando eles começaram a desobedecer ao Senhor, o Senhor foi se desgostando, foi se irando, e permitiu que aquela bênção que ele havia dado ao seu povo, aos seus filhos, estava tendo um mau uso, porque eles começaram a adorar outros deuses, os deuses dos midianitas, deuses com D minúsculo, deuses demônios, imagens, desrespeitando a vontade do Senhor sobre suas vidas, o projeto de Deus para o povo de Israel. E Deus permitiu então que os inimigos midianitas os oprimissem. E eles plantavam, queridos, o povo de Deus plantava a sua alimentação, seu sustento. E os midianitas, quando sabiam que ia haver uma colheita, eles partiam para lá e arrancavam tudo, tomavam tudo, não deixavam nem a comida do povo de Deus. Foram oprimidos de uma forma que eles tiveram que se esconder. Eles fizeram caverna nas rochas, nos montes, entraram para dentro das cavernas para se esconder, porque senão eles seriam mortos. E eles perdiam todos os anos. Eles trabalhavam, plantavam. Você sabe o que é isso? Você trabalhar, derramar o seu suor, se esforçar pelo teu sustento, pelo sustento da tua família, e vem um inimigo e te rouba tudo, e você não pode fazer nada. A ira de Deus permitiu isso. O pecado do povo permitiu isso. E Deus permitiu então que eles ficassem assim por alguns anos, sofrendo essa opressão. E hoje, queridos, eu estava pensando, se trouxermos para os tempos, para os dias de hoje, nós estamos sofrendo uma opressão da mesma forma muito grande. Uma opressão que hoje é mundial. É mundial, não é exclusividade nossa, do nosso governo, não. Hoje nós vemos aí os governos novos tomando conta, os que já estavam mais antigos, já se estabelecidos, fazendo a mesma coisa, oprimindo o povo. Principalmente uma perseguição à igreja do Senhor, que tem sido feita. Essa semana ainda teve um culto ali na praça, onde tem as feirinhas perto da Atlântica ali, porque estava ocupado pelo carnaval, o local que era documentado, estava vendo a reportagem, o local que era permitido fazer os cultos estava ocupado por causa do carnaval. E eles foram ali para aquela outra área, aquela praça, e estavam fazendo culto, e lá eles foram convidados a se retirar e expulsos, porque senão eles iam ser presos dos seus equipamentos, suas coisas. Por quê? Porque o carnaval era mais importante. Para
Da mesma forma, então, nós estamos sofrendo essa opressão, uma perseguição que já é visível, patente, até mesmo dentro das igrejas. Hoje nós não temos mais tanta liberdade que nós tínhamos de falar, de pregar. Nós não temos mais. Hoje nós estamos debaixo de uma opressão, de uma perseguição. E assim estava o povo de Deus. E a palavra de Deus nos diz então que Gideão estava malhando trigo, ou seja, o seu mantimento, o seu sustento da sua casa. Ele estava fazendo isso no lagar, dentro das cavernas, escondido. Porque o lugar de malhar o trigo era a eira, e a eira era um chão batido com barro, feito com barro seco para poder ficar duro. Ali é o lugar, na eira que é o lugar de malhar o trigo. Porque ali fora, o próprio vento ajudava a soprar as palhas e já separando. Então ele estava fazendo num lugar fechado e que não era próprio, porque ele não podia sair lá para fora, porque senão ele poderia perder o seu sustento, perder o seu mantimento. Então era uma situação em que ele estava ali, mas ele estava revoltado com aquela situação. Você pode se revoltar com a situação, sabia? Você não é obrigado a aceitar a opressão que está sendo executada sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Você não é obrigado a aceitar isso. Você sabe por quê? Porque Deus é contigo. Eu tenho certeza que Gideão, da mesma forma, ele sabia que Deus era com ele, porque ele tinha conhecimento da palavra, ele sabia das histórias que contavam os seus pais, os seus antepassados, as histórias de quando saíram do Egito e que foram libertos, sua caminhada, sua trajetória. Eles sabiam que existia um Deus que poderia tomar a frente naquela situação, mas ele não via esse Deus se mexer. Ele estava entregue à sua própria sorte, seu povo sofrendo, sua família sofrendo. Mas ele não desistia, mesmo na sua pouca força. Gideão, ele lutava contra aquela situação. E o que eu quero te dizer nessa noite, igreja, você tem que lutar contra a situação que você está vivendo, contra a situação a qual o inimigo tem colocado você. Eu digo o seguinte: se me colocar contra a parede, eu parto para cima, eu não vou ficar parado, é a natureza minha. E Deus, ele se agrada de pessoas assim, sabia? Porque ele não aceita que você acomode e que você aceite que você não é nada, porque ele falou que nós somos grandes coisas, nós somos mais do que o mundo todo, nós temos mais valor do que tudo, porque nós fomos comprados por um preço grandioso, precioso. Então ele se agrada de pessoas que tomam posição, não de pessoas que ficam acomodadas, que aceitam esse tipo de situação nas suas vidas. Deus está procurando nessa noite da mesma forma os novos Gideões, as novas Gideões, pessoas que estão colocando de pé, que estão na oração, que estão no jejum, que estão olhando a palavra, que estão estudando a palavra de Deus, que estão falando com o Senhor, buscando direção para suas vidas. Deus está em busca de Gideões. Gideões que vão pregar a palavra lá no mundo, lá fora, mesmo que sai correndo das casas, mesmo que sai correndo das esquinas, mas está pregando a palavra de Deus, porque a palavra que vai libertar esse povo que está aí fora, achando que está fazendo tudo certo, porque não conhece a palavra, e a palavra que liberta. Não é a minha força, não é meu conhecimento, mas é a palavra de Deus que tem que ser levada para essas pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Gideão, ele não se conformava com aquilo, e o Senhor prestava atenção naquele homem. Embora Gideão, como ele mesmo disse, quando o anjo aparece para ele, o anjo do Senhor, e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Uma palavra que fala para mim, mas como que uma pessoa que está oprimida, que está inferiorizada, como que Deus aparece para ele e fala: você é um homem valoroso? Você sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele não olha para o momento seu, ele não olha
olha para a situação que você está vivendo hoje. Ele não olha para o carro bom que você tem, para a roupa boa que você usa. Ele não olha porque isso aí é o homem que olha, é o homem que valoriza pelo que ele consegue ver. Mas Deus não, Ele sabe o valor que tem dentro de você. Ele conhece a tua essência porque foi Ele que criou, Ele que formou. Aleluia! Gideão tinha valor para Deus, não tinha para os homens. Como ele disse, eu sou o menor da minha casa é a menor. Manassés era pai. Eu sou o menor, a minha casa é menor, a minha tribo é menor. Olha, eu não sou nada, eu sou um pó. Isso para os olhos do homem, mas para Deus não. Para Deus ele era um varão valoroso, porque ele não se conformava. Você sabe por que muitas pessoas continuam vivendo a vida toda em opressão? Por que pessoas passam a vida toda sendo humilhadas, pisadas, sapateadas? Porque não se posicionam, porque não se revoltam, porque não partem para a luta, para a guerra, no nome do Senhor Jesus. Se eu me calar e ficar quieto, querido, todo mundo vai passar por cima. Esse mundo é assim. É cada um procurando sobressair sobre o outro, procurando aparecer mais que o outro, procurando ser mais sábio que o outro. Eu tenho que tomar atitude e saber que Deus é comigo, porque Ele sabe e Ele me capacita no valor que eu não tiver aos olhos de ninguém. Ele vai colocar em mim esse valor. Deus olhou para Gideão e falou assim: não, você é um varão valoroso, você vai libertar o meu povo. Glória a Deus. Ele ainda questiona: mas como eu, pequenininho, o menor da minha casa, a menor tribo. Mas o Senhor falou assim: ó, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10 vai nos dizer: aleluia, glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Oh, aleluia. Gideão, ele sabia que se Deus fosse com ele, não tinha exército que poderia vencer. Enquanto Deus deixou, eles foram oprimidos. Mas a partir do momento que Deus achou graça na vida de Gideão, falou: levanta, varão valoroso, que você vai libertar meu povo. Aleluia. Tem um povo esperando por você tomar atitude, igreja. Tem um povo que está aguardando para você se posicionar, para você ir à luta, para você glorificar o nome do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Você sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele conhece nosso coração. Gideão não ficava ali gritando para todo mundo: não, eu não aceito isso, não estou revoltado com isso. Não. Ele tomava atitude, ele ia malhar o trigo. Ele não ficava parado, ele não dava preguiça, não dava desânimo, não. Ele se esforçava dentro da sua limitação, mesmo na sua pouca força, Deus. Clama pelo Senhor, para que Ele te fortaleça, porque Ele sabe das intenções do seu coração. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus conhecia o que Ele queria, Deus sabia o que Ele precisava. Deus só precisava de uma atitude dele para dar o quê? O fim que ele esperava. Qual que era o que Gideão esperava? Esperava liberdade, esperava ajuda. Ele sabia que não era do homem, porque Israel estava entregue. Ele sabia que essa ajuda só podia vir daquele Deus a qual falaram seus pais. Aquele Deus que
tirou lá de Faraó, colocou de Faraó com mão forte. Aquele Deus que Davi enxergou e que o exército todinho prostrado também não enxergava. Aquele Deus que Elias enfrentou 450 profetas de Baal. E eu estava fazendo a conta aqui agora, eu pedi para Giovanni, faz uma conta para mim. Gideão, queridos, ele se coloca de pé, ele crê na palavra de Deus, ele prova o Senhor. Por 2 vezes que era mesmo Deus falando com ele. Nós conhecemos a história, não posso nem me alongar muito, porque o tempo já foi. Mas ele faz prova com Deus e reúne o exército, 32 mil. Só que os inimigos têm 135 mil. 32 mil de um povo que já estava fraco, derrotado, vai enfrentar um exército de 135 mil. Daria 4 soldados para cada um lutar. Deus falou: não, é muito, é muito. É eu que vou pelejar. Não confio em vocês, não, tem muita gente. E ele pega então e fala assim: ó, manda voltar os medrosos, os tímidos, os covardes. Voltaram 20 mil. 22 mil. Voltaram 22 mil. Sobrou o quê? 10 mil. Era 4 para cada um. Agora ficou quantos? 12. Um pouco mais de 12 para cada um. Era 4, agora se tornou 12. Triplicou. Ficou mais difícil ainda para os olhos do homem. Mas para Deus não, Deus ainda tem muita gente. Tem muita gente. Ainda vão pensar que é pela força de vocês. Ainda vão achar que vocês conseguiram se sobressair e vencer os inimigos, mas não. Leva o borrimeiro, vamos andar tomar água. Agora vou separar de novo. Sobraram, depois para tomar água. Aqueles que estavam mais atentos, como um cão, lambia sua água, cuidando. 300 separou. Agora o negócio ficou grande, queridos. 300 homens contra 135 mil. Eu não lembro mais a conta, mas eu acho que são 17 mil para cada um. 17 mil para cada um. Pensa bem, e agora? Impossível. Não é verdade? Impossível vencer. Quem conseguiria? O melhor guerreiro hoje, mais forte, mais valente? Impossível. Mas aí entra o nosso Deus, porque nós servimos um Deus que é Deus do impossível. E aí eu lembro da passagem que está em 1 Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 1, versículo 7, que diz que em Deus eu posso todas as coisas. Aleluia! Gideão, ele toma posse dessa palavra, e ele sabe que com Deus ele poderia vencer, porque ele fez prova com Deus, ele sabia que era Deus no comando, e quando Deus está à frente, não há quem possa resistir, não importa o número dos seus adversários, não importa o poder do teu exército, do inimigo, mas você pode ter certeza, Deus vai entregar nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, queridos, e disse que ele era um varão valoroso, ele temeu a morte, porque ele falou assim: eu vi o anjo do Senhor face a face, estou vivo, aleluia. E eu começo a lembrar então de outra história de Jacó, ali no vale de Peniel. Tem hora que a gente tem que ficar em Peniel também, nos convidos, pegar um particular com o Senhor e lutar pela nossa bênção, porque Deus quer que você lute pela tua vitória, que você lute pela tua bênção, embora sabendo que é só Ele que pode conceder essa vitória. Tem hora que você tem que pegar um particular e não largar o jejum da oração, da palavra de Deus, enquanto você não receber a tua bênção, porque tem gente que está com as bênçãos presas, porque não tem lutado por ela, porque não tem buscado por ela. Mas nessa noite o Senhor quer dar vitória, o Senhor quer dar liberdade, em nome de
encerro por aqui porque o tempo já foi. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Antes de eu entregar para o pastor Dani Castro, eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. E eu quero te dizer assim: se você sentiu que Deus estava falando contigo, você sabe que o Espírito de Deus ele testifica comigo e com você. Se Deus está falando contigo nessa noite, eu quero que você venha aqui em frente, toma atitude, faça como o Gideão, se coloca de pé e vem aqui lavrar, malhar o trigo, toma atitude de pé e vem à frente, para você também receber a tua bênção, receber a tua vitória em nome de Jesus nessa noite. Palavra submanda, arabaçuia. Se você estava fraco, você estava oprimido, se você estava afastado da presença de Deus, se você esfriou na fé, vem aqui na frente que eu quero orar por você nessa noite, para que Deus venha te fortalecer, Ele venha te renovar, para que Ele venha recarregar tudo aquilo que foi tirado de você, tudo aquilo que foi arrancado pelos midianitas na sua vida, porque eu sei que muitos têm midianitas na sua vida. São muitas situações que hoje são como midianitas, nos roubando, nos oprimindo, arrancando de nós tudo aquilo que nós lutamos para conseguir, para conquistar. Mas Deus nessa noite, Ele quer te dar liberdade e Ele quer te levantar como Gideão, como nós Gideão, para que você venha receber a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, Deus amado, feche os teus olhos, fala com Deus nesse momento, faça a tua oração, que seja uma revolta, a revolta contra a situação, não é revolta contra Deus, porque com Deus nós nos consertamos e nos revoltamos até contra o inimigo das nossas almas, contra as situações que Ele tem colocado para nós. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Tu conheces, Pai querido, a vida de cada um, o Senhor conhece, Pai querido, a necessidade de cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, arranca esta opressão, arranca, Pai querido, em nome de Jesus, essa fragilidade. Tu és um Deus, Pai querido, que nos deu espírito de poder, Tu és um Deus que nos deu espírito de amor, Tu és um Deus que nos deu um espírito de moderação, assim diz a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa, e abençoa ela, Pai, fortalece ela, dá os instrumentos necessários, Pai, para ela lutar, para pelejar, Pai, coloca as ferramentas na mão dela. Talvez até ela já abandonou essa ferramenta do dia, mas hoje, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, e eu oro por essa vida, para que o Senhor restitua essas ferramentas, Pai, sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que haja um novo tempo, Pai, que haja tempo de alegria, que haja tempo de fartura, que haja tempo de bênção. É a minha oração, no nome de Jesus. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém?